cientistas desenvolveram um algoritmo capaz de prever quando uma pessoa vai morrer, com base nos eventos passados da vida dela. Será que isso realmente funciona? Quem vai contar pra gente é o Weverton, aqui no Plantão do Meteoro. Weverton, conta pra gente, que inteligência artificial é essa? Sofia, antes de falar dessa inteligência artificial, eu queria saber de você. Se Hum. você tivesse a oportunidade de saber o que vai acontecer no seu futuro, mais especificamente saber quais as chances de você morrer nos próximos 4 anos. Você ia querer saber ou você prefere levar a vida sem saber dessa informação? Olha, eu iria preferir saber se eu confiasse nessa inteligência artificial. Considerando que as inteligências artificiais com as que eu mais interajo são aquelas que atendem você quando você liga em alguma coisa de serviço de atendimento ao cliente, eu não confio muito nesse tipo de programa, então acho que dispenso. Então depende da inteligência artificial, né? Eu diria que eu preferia saber porque nenhuma inteligência artificial supera o cérebro de um ser humano ansioso. Então, nenhum dos eventos previstos pela inteligência artificial seria diferente de um dos milhões de eventos previstos pelo cérebro de uma pessoa ansiosa. Mas essa inteligência artificial, Sofia, parece ser bastante diferente dessa inteligência artificial que atende a gente quando a gente tenta cancelar a internet ou tenta cancelar a conta no banco, né? Então, essa inteligência artificial conseguiu prever com uma precisão bastante impressionante a personalidade e a morte de pessoas, mas a gente vai ver que é em um cenário bastante específico. E esse estudo foi um artigo que foi publicado recentemente, no dia 18 de dezembro. Ele virou manchete em alguns jornais aqui do Brasil. Você pode colocar pra gente, Sofia? Então saiu com uma manchete, né, na Super Interessante, uma reportagem bem legal lá da Maria Clara Rossini, que inteligência artificial é treinada para prever morte prematura e acerta 78% das vezes. E eu coloquei ali também o artigo Considerável. científico, é 11% mais, é uma precisão 11% maior do que os algoritmos que a gente já tinha anteriores a esse. E ele foi publicado então na revista Nature, Computational Science, que é do grupo da famosa Nature. E a gente vai ver que esse algoritmo ele é muito parecido com uma inteligência artificial muito famosa, que ficou muito famosa esse ano, que é o ChatGPT. Já usou o ChatGPT, Sofia? Só pra brincar, nunca profissionalmente. Eu gosto bastante dele. Eu acho que você tem que saber o que é o ChatGPT para você fazer bom uso dele, né? Muita gente usa o ChatGPT como se fosse um Google, e eu acho que quando essas novas tecnologias surgem, o melhor que a gente pode fazer é entender como elas funcionam, que é pra gente não ficar ali pra gente não ficar num comodismo de a gente vai usando sem saber como funciona e vendo o que dá, mas também para não cair num catastrofismo apocalíptico de que as máquinas vão dominar o mundo em 2 anos, né? Então, essa inteligência artificial, que é capaz de prever a morte de pessoas, ela é muito parecida com o ChatGPT. Então, Sofia, eu trouxe um vídeo aqui do canal Tem Ciência, que ele explica de uma maneira bem legal, eu trouxe aqui um trechinho, de que ele explica mais ou menos como funciona o ChatGPT. O que o ChatGPT faz a todo momento é olhar para o texto que foi colocado até então e basicamente completar com a palavra mais provável que viria após esse texto. E aí ele fica repetindo isso palavra após palavra. Pra ser honesto, não é só isso. E a gente vai entrar um pouquinho ainda nos detalhes, mas a ideia geral é essa. Bom, então a primeira coisa que o ChatGPT faz é completar sentenças. Mas como é que ele faz isso? Quando ele começa a escrever alguma coisa, essencialmente o que ele faz é perguntar o tempo inteiro, dado o texto até aqui, qual deve ser a próxima palavra. Mais precisamente, ele pergunta qual é o próximo token, que é a unidade básica de entrada que o modelo utiliza para processar o texto. Um token pode ser uma palavra inteira, ou apenas um pedaço dela, ou até mesmo uma letra. O ChatGPT possui um vocabulário com mais de 120 mil tokens diferentes.
Então, quando o texto do ChatGPT até então for algo como a matemática é uma, internamente, a rede neural faz um levantamento das palavras mais prováveis que seguiriam dali, juntamente com as suas probabilidades de completarem essa sentença. Mas como o ChatGPT faz esse ranqueamento de palavras? Aliás, como é que ele conhece as palavras? Isso tem a ver com a forma como a rede neural do ChatGPT foi treinada. Esse treinamento foi feito através de livros, páginas da internet, artigos científicos, jornais, etc., representando um conjunto com mais de 500 bilhões de tokens, ou seja, centenas de bilhões de palavras. Muito obrigado, pessoal do Tem Ciência, pela informação. E é um vídeo muito legal. Quem tem interesse nessas inteligências artificiais, em como o ChatGPT funciona, ele traz mais detalhes, é bem interessante, né? Então a gente vê que o ChatGPT ele é como se fosse um autocompletar muito mais complexo, que foi treinado com uma base de dados muito mais detalhada. E aí, Sofia, eu também trouxe uma imagem que eu tirei do artigo científico, que a gente consegue entender como esse algoritmo funciona. Você pode colocar pra gente? Então, o nome desse algoritmo é Life2Vec. Então, a tradução seria algo como vida para vetor. Então, na linguagem de programação, um vetor nada mais é do que uma sequência de coisas. Então, o ChatGPT, né, no contexto do ChatGPT, uma frase é uma sequência de palavras, é um vetor de palavras, e uma palavra é um vetor de letras, é uma sequência de letras. Então, o ChatGPT, ele vai tentando adivinhar qual é a próxima letra, qual é a próxima palavra ou qual a próxima sentença. Esse algoritmo, ele pega a vida de uma pessoa e ele transforma em um vetor de eventos, em uma sequência de eventos. Então aqui a gente tem um exemplo dessa base de dados. Então a gente tem de uma pessoa que ela começou a trabalhar como gerente de um banco, no dia 20 de maio de 2008. No dia 29 de setembro de 2009, ela foi demitida. Ela ficou desempregada. Outro evento da vida dessa pessoa. No dia 17 de fevereiro, ela deu entrada no hospital com bronquite e ficou internada. Um outro evento na vida dessa pessoa. No dia 9 de outubro de 2015, ela deu entrada no hospital com uma micose. Ela consultou para tratar uma micose e, nesse caso, não precisou ficar internada. Então, a gente tem essa sequência de eventos de uma pessoa. E o que os cientistas fizeram? Eles pegaram essa sequência de eventos de 6 milhões de pessoas na Dinamarca entre 2008 e 2015 e eles treinaram o algoritmo com base nesse intervalo entre 2008 e 2015 e fizeram duas perguntas para o algoritmo. Qual que é a personalidade da pessoa? Se ela é mais introvertida, se ela é mais extrovertida, se ela é mais agressiva, se ela é mais emotiva. Isso com base em um daqueles vários testes psicológicos que existem. Mas o mais interessante foi que eles perguntaram para o algoritmo qual a probabilidade, dada a sequência de eventos na vida da pessoa, qual a probabilidade dela morrer nos próximos 4 anos. Qual a probabilidade dela morrer entre 2016 e 2020. E o interessante é que eles pegaram uma amostra de pessoas entre 30 e 55 anos. E é aquela faixa etária mais imprevisível, mais difícil de você prever. E o algoritmo teve uma taxa de sucesso de 78%. Então foi 11% maior do que os outros algoritmos que já existiam antes do Life2Vec. E é importante a gente lembrar que esse algoritmo ele só funcionou porque ele tem uma base de dados muito, muito detalhada. Né? Então, o que não é difícil, porque foi feito na Dinamarca, com 6 milhões de pessoas, né? Se a gente comparar com o Brasil, que tem mais de 200 milhões. E esses países nórdicos, eles têm um histórico assim de fazer essas bases de dados super detalhadas. Na biologia, na ecologia, a gente até brinca que nesses países nórdicos até as árvores têm CPF. Eles têm assim detalhes de cada árvore que tem em cada floresta. Você tem detalhes sobre essa árvore. Né? Então, privacidade é um conceito do passado. Então, esse algoritmo, ele funcionaria no Brasil? Não, porque ele foi testado, foi treinado com dados da Dinamarca. Talvez se fosse treinado com dados extremamente detalhados de brasileiros, talvez funcionasse, talvez não. É algo que a gente só descobriria mesmo testando. E no fim, o que esse artigo traz, no fim ele levanta várias questões éticas, né? Porque é algo que pode ser utilizado para o bem, né? Pode ser utilizado, por exemplo, para antecipar o aparecimento de doenças de pessoas. Então, dada os eventos da vida de uma pessoa, o trabalho que ela tem, a
condição socioeconômica, a evolução da condição socioeconômica dessa pessoa. Será que ela tem mais chance de ter uma doença cardiovascular, de ter uma infecção respiratória? E aí você consegue antecipar, né? E consegue tratar essa doença ou prevenir essa doença com com uma taxa de sucesso maior. Mas também pode ser utilizada, por exemplo, por planos de saúde para aumentar o valor da pólice do seguro, né? Então, se esses dados vazam, se esses dados são utilizados por um plano de saúde, ele pode ver, ó, dada a sequência de eventos na sua vida, tá aqui que você pode ter um infarto nos próximos 4 anos. Então a gente vai ter que cobrar 10 vezes mais de você porque essa inteligência artificial mostrou que você corre esse risco. Então, esse tipo de trabalho com inteligência artificial vem levantando várias dessas questões éticas. Eu falei que privacidade é um conceito do passado, mas continua sendo tão importante quanto ainda hoje, né? Para isso que precisa de leis como a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem aqui no Brasil. Não tenho a mínima ideia se eles têm isso na Dinamarca, mas a gente vê a importância disso para nos proteger nesse mundo, admirável mundo novo aí em que inteligências artificiais preveem a data da nossa morte. Data não, a probabilidade de morte nos próximos 4 anos, sejamos mais exatos. Ok, muito obrigada, Everton. Não sei se você tem mais alguma informação para trazer para a gente. Não é isso, esperamos pelos próximos capítulos para ver se esse algoritmo vai conseguir ser utilizado com outras bases de dados, com outras pessoas, se eles funcionam em outros países, com culturas e pessoas diferentes, mas é algo para ficar de olho pro bem e pro mal. Perfeito. Então, antes de encerrar, nós vamos passar aí uma pequena recomendação da Filmica, que está oferecendo aqui esse plantão. É uma plataforma de streaming aí de filmes cult independentes. E a gente tem aí a doutora Ana dando uma recomendação de filme para você assistir lá na plataforma. Talvez você não saiba, mas Burkina Faso, um pequeno país no oeste da África, já foi um polo cinematográfico. Muita coisa boa veio de lá, inclusive a nossa dica de hoje. O nome do longa é Yaaba, que conta a história de Bila, um menino de 10 anos que fez amizade com Sana, uma anciã. O problema é que essa senhora é considerada por toda a aldeia como uma tipo bruxa, uma feiticeira que recebe a culpa por tudo de ruim que acontece ali. Mesmo assim, a cumplicidade entre Bila e Sana só cresce e vai chegar ao ápice quando os dois precisarem salvar uma prima do garoto que está muito doente. Lançado em 1989, Yaaba ganhou o prêmio da crítica em Cannes. O filme foi dirigido pelo cineasta Idrissa Ouedraogo, uma das figuras mais emblemáticas do cinema africano. Nada melhor, então, do que deixar ele mesmo definir uma das suas obras mais famosas. Segundo o diretor, Yaaba é, antes de tudo, a história de uma amizade que começa e cresce entre dois membros de uma sociedade rural, na qual nós vemos o homem como ele é: bom, mau, generoso, intolerante. E para ter acesso ao melhor cinema de todos os continentes, não tem jeito. Só na Filmica. Na Filmica tem cinema independente, autoral e surpreendente do mundo inteirinho. É cinema que te faz melhor e é cinema que te faz maior. E você já sabe, é cinema que você não encontra nas outras plataformas. Dá só uma olhada nos planos. Eles estão comemorando a volta do Ministério da Cultura com um descontaço. O plano mensal tá saindo R$19,90 e o anual tá só R$60. Gente, pela quantidade, pela variedade e pela qualidade do material que tem lá, tá muito barato. Filmica.com.br. Entra lá, assina e confere a curadoria especial que a gente preparou para vocês. Gente, o cinema é de uma riqueza global muito, muito grande, muito profunda. Mas nem sempre a gente tem acesso a muita variedade desse cinema.
A gente agradece imensamente por poder compartilhar um pouco da nossa paixão pelo cinema e poder compartilhar um pouco sobre essa variedade maravilhosa do cinema mundial através da Fílmica. Muito obrigada, Fílmica, por nos dar essa chance e por salvar o meteoro da extinção. Muito obrigado, Fílmica, pelo patrocínio. Muito obrigado, Everton, pelas informações. E muito obrigado a você que ficou assistindo a gente até o final. Tchau, tchau.